Fala, minha gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um vídeo, né, no nosso canal. Hoje, de novo, um comentário de um vídeo agora do professor Luiz Felipe Pondé sobre a existência de Jesus. O vídeo, basicamente, ele separa a existência histórica da realidade divina, né? Ou seja, que Jesus seria Deus, Filho de Deus, enfim. Ele separa isso. E a grande pergunta o nosso objetivo aqui, é refletir se essa separação é ou não é possível, né? Se eu posso falar em uma separação, né, entre um Jesus histórico, um Jesus que teria morrido na cruz do Calvário, mas que não é Filho de Deus nem nada. Né? Então, a nossa reflexão é que se isso é possível. Beleza? Então, desde já, curte, comente, se inscreva. Lembrando que nós temos a plataforma Etos, semanalmente eu gravo as aulas e disponibilizo a aula ao vivo aqui, né? Para quem está inscrito no WhatsApp, no Telegram. Então, se inscreva lá que a proposta é oferecer as ferramentas para a nossa formação intelectual, espiritual e moral. Ou seja, quanto mais forte for sua mente, melhor pessoa você será, melhor profissional você será, mais condições você terá de contribuir com a sua família, com as pessoas à sua volta. Beleza? Através da filosofia, da teologia, das artes liberais, né, educação clássica. Então, reflexões nesse sentido, para que possamos ser cada vez melhor como pessoas, como profissional, como religioso, enfim. Beleza? Essa é a nossa proposta. Então, se inscreve lá que você vai receber os links, vai receber todo o conteúdo. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá, vamos assistir aqui o vídeo, né, e eu vou comentar, vou tecer os comentários, beleza? Vamos lá. Jesus Cristo existiu? Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Que existia um cara que estava ali no pacote dos apocalípticos, que alguns interpretavam como líder político guerrilheiro, que deve ter sofrido a morte na cruz, como era comum para aqueles que os romanos achavam ladrões, bandidos ou criminosos políticos de alguma forma. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias, ou seja, que ele não tinha nenhuma participação com nenhum nível transcendente metafísico. O que não. Olha que interessante, né? Ele coloca que ele não acredita nisso, né? Ou seja, o pão dele é um ateu declarado, né? Ele é materialista. Mas olha só, agora, o vídeo é curto, né? Não vamos tomar muito tempo. Mas olha só o que ele diz agora. Olha só. Não significa que eu não ache que, digamos assim, tanto o ensinamento dele contido no Novo Testamento, quanto a tradição cristã, não seja de uma enorme riqueza para a filosofia ocidental, tá? Olha só o que o Pondé fala, né? Não, eu não creio em Deus, enquanto tal, não creio que Jesus seja filho de Deus, mas ele aceita a realidade histórica de que existiu uma pessoa chamada Jesus, né, que morreu na cruz, que teria feito todos aqueles sinais. Nós vamos continuar vendo o vídeo, tá? Mas eu preciso comentar esse trecho antes da gente seguir. Ele entende essa realidade histórica. Né? Tem um outro vídeo dele na TV Cultura, né, Linhas Cruzadas, negócio, chama um programa, não me recordo. Ele fala, né, dos textos, da comparação dos textos e tudo mais, né, como sendo uma comprovação da realidade histórica. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, eu não creio que ele seja filho de Deus. Mas isso não significa que a mensagem dele, que a tradição cristã não seja maravilhosa e não tenha contribuído muito com a civilização. Sabe qual que é o problema aqui? Veja só. Só tem um caminho quando a gente fala do Senhor Jesus. Ou você aceita quem ele é, ou você não pode aceitar a mensagem dele. Por exemplo, um louco que se diga filho de Deus. A gente tem um camarada assim no Brasil, né? Ficou famoso nos anos 90. Hoje em dia ele já é meio esquecido. Mas veja só, você vai dar crédito para o ensino moral, espiritual desse camarada? Não vai, ele é um louco. Então veja, Jesus diz que é filho de Deus. Ah, Marcelo, ele nunca disse isso. Disse. Diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ele está falando de Deus, Deus Pai. Quando ele fala o Pai ali para os seus discípulos, ele está falando de Deus. Né? Ele fala o Filho do Homem, referindo a ele mesmo. E o Filho do Homem é uma expressão do Antigo Testamento que identifica o Messias. Tá? Então Jesus diz ser o Messias. Então veja, ou você aceita que ele era quem ele dizia ser, ou ele é um louco, você precisa, por lógica, desprezar o seu ensino. Não tem como. Você vai seguir um doido? Não vai. Então, ou Jesus era quem ele dizia ser, ou ele era um doido.
E se ele era um doido, o que o Pondé está dizendo não pode ser aceito. Para que eu creia na mensagem de Jesus, eu preciso aceitar que ele era quem ele dizia ser. Porque senão ele é um megalomaníaco ou qualquer outra coisa. Então só tem esse caminho. E essa separação do Pondé é exatamente fruto da percepção moderna. Vamos seguir aqui que eu vou continuar, eu vou explicar melhor essa questão da percepção moderna aqui, que eu venho colocando nas aulas ao vivo, né, da plataforma EDUS, que eu venho disponibilizando gratuitamente. Beleza? Vamos lá. Eu sempre digo para os meus alunos, não fale mal da Bíblia, porque você vai ficar mal na fita. Só gente. Outra coisa que atualmente já não é assim, né? Você pode falar mal da Bíblia porque você fica bem na fita. Né? Ficar mal na vida é defender as verdades bíblicas, defender a palavra de Deus. Vamos lá. Ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro, tá bom? Então, o fato... Então a gente separa assim, Jesus historicamente... Não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. 2. Isso não significa que ele fosse Deus, ou que você tenha que comprar o pacote completo. 3. Tanto os textos dele, quanto aquilo que foi produzido a partir daí, por figuras como Paulo e depois por toda a patrística, para citar só Agostinho, né, grandioso, ou mesmo antes dele, como ali, o Orígenes, né, por exemplo, Orígenes essencial, ou se você pensar depois na tradição mesmo medieval, figuras como Bernardo de Clairvaux, ou São Tomás de Aquino, você tem aí, para citar o conceito de pecado, né, que foi construído a partir dessa tradição cristã. E isso é muito sábio, eu acho, inclusive acho melhor o conceito de sete pecados capitais, mais operacional do que a luta de classes. Acho que a luta de classes irá para o saco logo logo, mas sete pecados capitais vai continuar funcionando, porque todo mundo reconhece um ou outro deles, né, no espelho, quando se olha no espelho. Né? Então assim, eu como tenho me definido a partir da fala de um amigo como ateu não praticante, né? Então assim, eu não acho que se você não acredita em Deus faz de você mais inteligente. Eu, na verdade, já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha, fiquei ateu com 8 anos, acho mística maravilhoso, acho o personagem de Deus maravilhoso, eu acho que se ele existia seria infinitamente mais interessante, né? Um ser desse tamanho, eu acho elegante a hipótese, né, da existência de Deus, no sentido daquele personagem que está fora da linguagem, que sabe tudo e não deprime, não fica entediado. Qualquer um de nós ficaria entediado na posição dele. E, portanto, conheço pessoas muito religiosas que são infinitamente mais inteligentes do que ateus, porque quando ateu é militante, normalmente ele é um chato. Bom, como vocês viram aí, né, que ele coloca, você não precisa comprar o pacote completo. Essa distinção que ele faz é fruto exatamente da modernidade. O Pondé, embora ele se apresente como conservador, na verdade ele se define como um liberal conservative, né, ou seja, conservador em política e liberal em moral, né, ele já coloca o que o Guilherme Freire chama de direita da esquerda. Por quê? Porque a mesma ausência de fundamentos metafísicos, fundamentos sólidos, que o progressismo não tem, essa direita que o Pondé representa também não tem. Né? Então ele não percebe que a realidade precisa de fundamentos metafísicos. Ele não percebe isso. Né? Que a própria existência é metafísica. Entendeu? Quando ele fala, por exemplo, que em outras intervenções dele ele diz assim, o valor, eu não tenho valores, os valores é que me tem. Ele já aceita a existência da metafísica. Onde que esse valor está? Por que eu reconheço esse valor? Essa era a grande pergunta de Sócrates, Platão, Aristóteles. Por que Platão cria o mundo das ideias? Porque ele está preocupado, olha, de onde vem a noção de certo e errado? Isso está em Sócrates, isso permanece em Aristóteles. E Aristóteles é o que vai, na minha humilde e sincera opinião, colocar a pedra angular disso aí, né? Usando até uma expressão bíblica, né? A pedra angular disso que é a metafísica aristotélica. Ou seja, os valores existentes, eles têm um fundamento último, e esse fundamento último é Deus. Portanto, essa negação de Deus, essa negação da natureza divina de Jesus, aceitando a natureza histórica, aceitando o seu ensino, aceitando a sua doutrina,
é fruto dessa ausência de percepção da realidade na modernidade, que é o que eu venho trabalhando nas aulas, sobre materialismo, sobre a perda, né, dos fundamentos metafísicos, apresentando o materialismo não como consumismo, mas o consumismo, o hedonismo, como manifestações do materialismo, que é a negação da metafísica, a negação da realidade espiritual, da realidade transcendente. Beleza? Então, assim, quero reafirmar o meu mais profundo respeito, né, pelo professor, pelo doutor, pós-doutor, Luiz Felipe Pondé, PhD, né, inclusive pela Universidade de Israel, de Tel Aviv, né. Então, meu mais profundo respeito, inclusive, foi através das obras do Luiz Felipe Pondé que eu ingressei na filosofia, por assim dizer, né, lá com os meus 18 anos, 19 anos, sei lá. Foi lendo as obras dele, né, Filosofia para Corajosos. O guia primeiro que eu li foi o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, hoje é publicado com outro nome, não me recordo aqui. Mas são obras excelentes, né? Saudades de Deus e outros textos, são ensaios do Luiz Felipe Pondé. Então, assim, reafirmo o meu mais profundo respeito e aqui deixando claro que é um debate de ideias, ok? Estou apresentando um contraponto à percepção do professor, do doutor, do filósofo Luiz Felipe Pondé, beleza? A ideia aqui é essa, né? Então não é diminuir nada, né? Nem querer ser dono da verdade, nada disso, mas é um debate sincero, acadêmico, beleza? Pela lógica, não faz sentido fazer essa separação. Ok? Então, mais uma vez, curte, comente, se inscreva, compartilhe aí o nosso conteúdo. Se inscreva nos grupos de WhatsApp e Telegram, para você participar ao vivo das aulas, ter acesso gratuito, né? Por uma semana você tem acesso gratuito à aula, depois ela fica lá na plataforma, caso você queira assinar. E a plataforma, além disso, você tem toda a minha orientação de estudo, você tem PDFs, materiais de apoio, lá na plataforma. Tranquilo? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.